Boa noite, amados. Mais uma vez, nós estamos aqui nesta quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela atenção que vocês têm nos dado, têm nos acompanhado, têm nos assistido. Que Deus abençoe grandiosamente, a vida de vocês. A Igreja Batista Ebenezer, a família Ebenezer, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus os guarde, livre e os proteja, de toda essa situação. Que vocês sejam fortalecidos na fé e que logo mais, assim, dentro da permissão de Deus, dentro do tempo de Deus, nós estaremos aqui novamente reunidos, como corpo de Cristo, mas estamos unidos uns aos outros pelo Espírito do Senhor. E que você aí onde você está, na sua casa, você junto, louve a Deus, engrandeça o nome do Senhor. E quero convidar você nesse instante a curvar a vossa fronte. Nós vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso e maravilhoso Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos, ó Pai. Que o Senhor abençoe profundamente as nossas vidas, perdoe os nossos pecados. Visite cada casa, cada família que nos assiste nesta noite. Derrama do teu Santo Espírito e das tuas mais ricas bênçãos celestiais sobre a vida de cada um, ó Pai, que está te buscando em espírito e em verdade, Pai. Fala conosco nesta noite, através dos louvores que serão cantados aqui. Fala aos nossos corações. Derrama, Senhor, do teu bálsamo sobre aqueles que estão feridos e machucados, ó Pai. Visita, Senhor, cada família, cada casa, cada um dos seus filhos. Nós não sabemos a situação e o que o teu povo está passando, mas o Senhor conhece cada um deles. Que o Senhor visite, ó Pai, através do teu Santo Espírito, aqueles que estão enfermos. Que o Senhor visite, ó Pai, aqueles que estão feridos emocionalmente. Que o Senhor, ó Pai, visite as nossas autoridades. Visite, Senhor, o presidente, visite os senadores, os deputados, os governadores, os prefeitos e os vereadores, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, porque o Senhor tem poder disso, para que eles possam, Senhor, fazer o melhor pelo povo desta nação. É o que nós te pedimos nesta noite, agradecidos no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse momento, amados, eu convido você, aí onde você está, para juntos nós louvarmos a Deus. E depois dos louvores, nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Tua glória enche minha vida.
Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Queridos, eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8 deste capítulo, aonde nós vamos meditar na palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até aí, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, grandioso, eterno e soberano Pai. Diante da Tua palavra, Pai, te suplicamos sabedoria e discernimento. Tire todas as vendas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos enxergar, ó Pai, a Tua verdade e ouvir a Tua palavra como verdade e guardá-la no nosso coração e colocá-la em prática na nossa vida, é o que nós te suplicamos. Também que assim seja na vida de cada um que nos ouve, que o Senhor dê sabedoria e discernimento. Toma minhas vidas nas Tuas mãos, me usa como um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, neste momento de oração, agradecidos no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, eu quero falar nesta noite sobre um tema que Jesus não envergonha para discipular. Esse texto é muito conhecido nas Escrituras, é um texto aonde Jesus fala com uma mulher samaritana. Nós vamos discorrer um pouco mais nesse texto, mas eu quero trazer a ênfase aqui para esses versículos que lemos. Para nós entendermos o que acontece, era de costume que o povo judeu não passasse no caminho quando eles iam para ali, como nós vemos aqui, que deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, no versículo 3, e no versículo 4 ele disse que era necessário passar por Samaria. Então é interessante quando nós vemos isso, porque todos os judeus faziam uma volta gigantesca para cortar por fora da Samaria, porque eles não achavam digno pisar naquela terra, porque ali era um lugar de pecadores. Mas a palavra de Deus diz que era necessário que Jesus passasse por ali. Ele sendo Deus, aqui estando em forma de homem, ele sendo onisciente, ele sabia de todas as coisas, como ele continua sabendo, e era necessário que ele passasse ali, porque ali ele queria falar do seu amor e da sua graça, da sua misericórdia, da sua salvação, da eternidade que somente por ele para aquela mulher. E não é diferente nos dias de hoje, amados. Jesus veio para trazer essas coisas maravilhosas a todos aqueles que buscam. Ele não veio para os justos, ele disse que ele veio para os doentes, porque disse que os sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Talvez você seja uma pessoa, assim como esta mulher, assim como eu e assim como tantos outros que se achegaram a Jesus. Que você não tenha vergonha de se achegar a Jesus Cristo, porque Jesus jamais vai envergonhar você. E muitas vezes, amados, nós pensamos, mas eu que cometi tantos pecados, tantos erros na minha vida, eu que vivi por dezenas de anos ou muitos anos da minha vida, cometendo aquilo que não era reto, aquilo que não era justo aos olhos do Senhor, e agora eu irei então buscar a Cristo, buscar uma igreja que pregue a palavra de Cristo, o que vão dizer de mim? E é nesse contexto que eu quero trazer aqui alguns pontos sobre o discipulado de Jesus que ele não envergonha. Quando nós olhamos para o texto aqui, nós vemos então, a partir do versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou junto da fonte.
A primeira coisa que nós vemos aqui é a humanidade de Cristo, que ele demonstra aqui, provavelmente, João, que é o evangelista, a qual escreve, Jesus deve ter falado para os seus discípulos, para estar escrito, obviamente, que ele precisava parar e descansar, e sentar naquele lugar e dar ordem a eles que eles fossem à cidade comprar comida. Mas quando nós olhamos aqui, conhecendo a divindade de Cristo, sabendo que Ele é Deus e que Ele conhece todas as coisas, conhecendo a tua soberania, qual nós cremos pela fé, que Ele é Criador dos céus e da terra e de tudo que na terra e nos céus há, tudo foi feito por Ele, porque sem Ele nada do que existe foi feito. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1. Mas aqui então ele não faz como é comum de todos os outros judeus. Ele era necessário, ele sabia que tinha uma pessoa lá que precisaria ser alcançada pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua graça. Então, propositalmente, ele passa por dentro da Samaria, uma terra vista como impura aos olhos dos judeus. Mas o que eu quero trazer aqui, então, nesta noite, nesse primeiro ponto sobre a humanidade de Cristo, que Ele se fez homem, porque Ele ama esta humanidade. Ele não olhou para os pecados, Ele não olhou para as nossas debilidades, nem para a minha, nem para a sua. Ele olhou para nós como a sua coroa da criação. Como Ele olhou para nós, como Ele fez Adão e Eva lá atrás, fazendo Adão do pó da terra e assoprando em sua narina, e dando a ele fôlego de vida, e depois tirando da costela de Adão, quando ele cai em sono profundo, a sua auxiliadora, a qual é Eva, a qual todos nós somos descendência humana de Adão e Eva. Como Ele criou Adão e Eva lá atrás, sem pecado, sem mancha e sem mácula, Ele viu nesta humanidade caída a necessidade de resgatar e remir aqueles que crescem no seu nome. Então Ele demonstra aqui amor. Ele se fez homem e demonstra aqui que Ele fala que Ele estava cansado. E Ele parou ali naquele poço de Jacó, na terra de Samaria, para beber água. Mas se sabendo que Jesus é Deus, Ele poderia ficar sem comer, Ele poderia ficar sem beber. Mas o que Jesus demonstra é que Ele conhece as nossas debilidades. Ele se fez homem por isso. Jesus se tornou 100% homem, 100% Deus, para que pudesse caminhar conosco. Aquele Deus que era conhecido só de ouvir falar, estava ali em pessoa, diante daquela mulher sentado à beira do poço, a qual nós conhecemos a história. E se você não o conhece, eu desafio você a ler todo o capítulo de João 4, para que você conheça essa história. Quando ele se achega a essa mulher, e se você vai ler depois, é que Jesus, falando com ela, dá a entender, e conhecemos nessa história, que esta mulher era uma mulher adúltera. Jesus pede para que ela fosse até o seu marido e o trouxesse, e ela diz que ela não tinha marido, e Jesus diz a ela: então, disseste bem, tu já tiveste vários outros maridos, e esse que você está também não é seu. E ela diz: então eu vejo que tu és um profeta. Amados, essa palavra de Deus demonstra que era quase hora sexta, era ao meio-dia, a hora que o sol estava mais escaldante. Nenhuma pessoa comum vai tirar água do poço ao meio-dia. Ou ela vai ao nascer do sol, ou ela iria ao pôr do sol quando o tempo está mais fresco.
Mas quando nós olhamos para esse texto, esta mulher era rejeitada pela sua própria sociedade. Por isso é o espanto desta mulher em ver que Jesus fala com ela. O que eu quero então trazer neste primeiro ponto de Jesus estar sentado ali naquele poço. Jesus conhece a necessidade, ele sabia que aquela mulher viria ali ao meio-dia tirar água. Jesus, sendo onisciente, ele conhecia de toda a vida desta mulher, como está lá no Salmo 149, quando Davi diz que o Senhor o conhecia quando ele estava informe dentro do ventre da sua mãe, e conhecia todos os seus dias, a qual Deus já tinha determinado. Jesus demonstra o seu amor infinito aqui. Ele quebra todos os paradigmas, ele quebra todo o racismo judeu e entra dentro da Samaria e vai falar com uma mulher a qual todos consideravam impura, adúltera. Amados, Jesus não faz discriminação. O que eu quero dizer a você, não importa o que você fez, não importa, por mais torpe o pecado, qual seja que você cometeu, que eu cometi, o amor de Jesus não é diminuído por causa dos nossos pecados, amados. O amor dele continua sendo infinito e imensurável. Assim como Jesus mudou toda a história daquela mulher, Jesus também quer mudar a sua história. Ainda que todas as pessoas rejeitem você, provavelmente como esta mulher era rejeitado até no seu povo dentro da Samaria, vemos isso por causa da história, dos costumes que existiam na época. Para ela estar indo ao poço ao meio-dia, é porque ela não era bem vista diante da sua sociedade. Talvez você também se sinta como essa mulher, não se sinta não aceita pela sociedade, não bem vista com os seus familiares. Talvez as pessoas condenem você, mas o que eu quero lhe dizer é que Jesus jamais vai condenar você. Jesus jamais vai abandonar aqueles que se achegam a Ele. A primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e de nos purificar de toda a impureza. Amados, quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jesus tem um propósito na vida dessa mulher. Ele conhecia, ele sabia que se ele estivesse acompanhado dos seus discípulos, talvez não fosse possível. O que eu quero lhe dizer? Que quando você se achega a Cristo, Ele não envergonha a você. Os discípulos de Cristo saíram, eles tinham ido para a cidade comprar comida. Jesus estava sozinho, porque ele sabia que aquela mulher iria chegar naquele momento. Jesus não envergonha ninguém quando se achega a Ele, amados. Não tenha vergonha de Cristo, pode vir tranquilamente, pode se achegar ao Senhor, pode contar a Ele as suas debilidades, pode confessar a Ele os seus pecados, pode contar a Ele tudo aquilo que tem perturbado o seu coração, pois Ele não vai te abandonar e Ele não vai se escandalizar com você, assim como Ele não se escandalizou com esta mulher. E também não colocou ela à vergonha diante dos outros. Essa mulher chega ali e Jesus então puxa uma conversa com ela, porque provavelmente se ele ficasse em silêncio, ela tiraria a sua água em silêncio, conhecendo o costume que eles não se dão bem com judeus, e quanto mais uma mulher falando com um homem judeu, isso não iria acontecer. Mas quando nós olhamos aqui, no versículo 7, veio uma mulher da Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Isso demonstra o amor que Cristo tem, que Ele não se envergonha, que Ele não se preocupa com os pecados de alguém, mas Ele se preocupa que a pessoa se arrependa, que a pessoa confesse os seus pecados e mude de vida. Assim como Jesus falou com essa mulher, se você se achegar a Jesus, Jesus vai falar com você.
Mas você precisa se achegar a Jesus. Você precisa responder à pergunta de Jesus. Talvez você que nos assiste nesta noite, muitas vezes Jesus tenha falado com você. Talvez muitas vezes Jesus tenha levado pessoas a falar com você do seu amor e do seu evangelho. E você não tem respondido ao que Jesus tem falado com você. É momento de você contar aonde está a sua dor. Quando nós olhamos para essa história, diz que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava sozinho. Jesus fez isso propositalmente, porque ele sabia. Jesus conhece você, meu amado, minha amada. Jesus conhece todos os seus desejos. Ele conhece seu caminhar, Ele conhece todos os seus pecados, assim como conhece o meu e de toda a humanidade. Não há pecado neste mundo que possa escandalizar a Cristo Jesus. Ele veio para salvar aqueles que estavam doentes, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Todo aquele que confessar os seus pecados a Cristo e crer que Ele é Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, o Cordeiro de Deus, terá os seus pecados perdoados. Quando nós olhamos então para esse texto, o que nós aprendemos? Que Jesus ama o seu pecador. Aprendemos que Jesus não envergonha aqueles que se achegam a Ele. E aí, quando nós olhamos para o texto, e lá no finalzinho, diz que quando os seus discípulos chegaram, eles se maravilharam, porque eles viram Jesus conversando com aquela mulher. Mas diz a palavra de Deus que nenhum deles ousou a perguntar. Talvez você diga assim, mas será que nos dias de hoje é a mesma coisa? Se você for para uma igreja, daí você diz, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Porque hoje, amados, nós temos um costume que as pessoas dizem o seguinte, mas eu não preciso ir à igreja para servir a Deus. Precisamos, porque Cristo diz que Ele morreu pela igreja. E se você, assim como esses discípulos, vier para Cristo e confessar os seus pecados, pode ter a certeza que a igreja vai ficar maravilhada quando olhar para você. Pode ter certeza que a igreja vai levantar louvores, porque a igreja fica feliz quando alguém que é pecador confessa seus pecados, se arrepende e muda de vida. Assim, amados, como foi na vida desta mulher, Jesus também quer fazer na sua. Quando nós olhamos que a conversa entre esta mulher e Jesus começa a ficar, a questão é que Jesus sabia da vida dela. Então Jesus começa a conversar com ela, e aqui a partir do versículo 10, Jesus dá uma resposta a ela, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dás de me beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Amados, Jesus quer dar água viva a você. Jesus então traz um confronto com esta mulher na sua vida pessoal. Diz a ela, vai lá e traz o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Quando ele fala aqui no versículo 16, disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. É necessário sim os nossos pecados serem confrontados diante do Senhor para que haja arrependimento. Mas Jesus não envergonha a nenhum de nós por causa dos nossos pecados, pelo contrário, Ele nos confronta com a sua palavra para que nos leve ao arrependimento.
Jesus jamais vai envergonhar você por causa dos seus pecados, Ele não vai expor os seus pecados à multidão. Quando nós olhamos para esse texto, que Ele senta ali sozinho e pede que os seus discípulos vá para a cidade, isso não acontece por acaso. Isso acontece propositalmente, porque Jesus é onisciente. Ele sabia da vida desta mulher, Ele sabia que ela viria ali ao meio-dia, e conhecendo o coração, provavelmente essas coisas estavam incomodando o coração daquela mulher. Então Ele vai até aquele local, espera ela chegar, puxa a conversa com ela, e diz para ela: ei, eis aí o teu pecado. E então Jesus diz assim: mas se você me conhecesse, quem eu sou e o dom que tem em mim, você me pediria água, e eu lhe daria de beber, e em ti jorraria uma fonte de água viva que te levaria para a eternidade. Então esta mulher começa a questionar Jesus: quem és tu para dizer que pode me dar água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que é o pai das 12 tribos de Israel? E Jesus diz: não, eu não sou como Jacó, eu sou mais do que Jacó. Então Jesus leva esta mulher a entender quem Ele era, e esta mulher vai ao arrependimento, e diz: eu vejo que tu és profeta, e depois ela reconhece que Ele é o Messias, e sai correndo para a cidade e anuncia aos outros que ela tinha encontrado o Salvador. O que nós aprendemos então com isso? Que se você for até Jesus e confessar os seus pecados, o que faz você ter vergonha hoje, que são os seus pecados, amanhã será motivo de alegria, porque Jesus te perdoou de todos eles. Não tenha vergonha de vir para Cristo, não tenha vergonha de confessar os seus pecados. Venha até Ele e Ele aliviará a sua dor. Nesse momento que nós estamos vivendo, na nossa nação, momento onde estamos confinados, há muitas pessoas que os seus pecados corroem a sua alma como um câncer corrói a carne. E muitas vezes você tem guardado isso só para você, porque você tem medo de contar, você tem medo de confessar e as pessoas se escandalizarem com você. Não vai, não. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente e confessamos o nosso pecado, a palavra de Deus diz que Ele lança os nossos pecados no mais profundo oceano, aonde mais ninguém pode tirar. Pode ter a certeza, assim como Jesus trabalhou na vida desta mulher e não permitiu que ela fosse envergonhada, Ele não vai permitir que você seja envergonhado quando você chegar a Cristo, quando você vir para uma igreja, quando você confessar os seus pecados e quando você se arrepender, vai haver festa nos céus, porque é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que quando um pecador se arrepende, o céu festeja. Eu não sei qual o teu pecado, eu não sei qual a sua debilidade. Desta mulher era o adultério, citado aqui, talvez tivesse muitos outros, como todos nós temos. E talvez você tenha medo de confessar isso, porque talvez isso vai trazer vergonha. Não se preocupe que isso não vai acontecer, porque Jesus não permite que ninguém seja envergonhado por causa de confessar os seus pecados e se arrepender. Pelo contrário, Deus faz toda a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto, amados, relembra muito a minha vida. Eu quero dar um pequeno testemunho pessoal, nesse intervalo desta pregação. Quando eu me converti e cheguei para Cristo por causa da minha vida dissoluta, por causa das situações vividas, por causa do meu pecado, de ser um ex-criminoso, ter cumprido pena e eu saí, então eu fui para a igreja. Eu entrava nos primeiros dias dentro de uma igreja escondido, quando eu me converti. Eu chegava no portão e olhava ver se ninguém estava me vendo, as pessoas que me conhecessem, para depois eu entrar para a igreja. Porque eu tinha vergonha que as pessoas dissessem de mim, depois de tudo que eu tinha feito, eu ia me esconder dentro da igreja.
Mas quando eu confessei os meus pecados verdadeiramente ao Senhor, quando eu contei a Ele aonde estava a minha dor, assim como foi essa mulher, o Senhor derramou sobre a minha vida do Teu Santo Espírito, a qual vem sobre nós como um bálsamo, que nos cura de toda ferida. E nós entendemos que tudo que era velho ficou para trás, e tudo se fez novo. E hoje eu estou aqui para ter uma vida, não por causa que eu sou bom, porque eu sou o pecador. Mas eu estou aqui porque um dia eu fui alcançado pela graça de Cristo, assim como Cristo sentou no poço aquele dia esperando a mulher, em um determinado dia na minha vida, o Senhor também se revelou a mim, e o Senhor também se revela a você hoje através do seu Evangelho. O Senhor quer que você vá até Ele, confesse o seu pecado e se arrependa, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores. É o que Ele diz no versículo 23, mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores os adorarão, o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Você precisa se arrepender, eu preciso, todos nós precisamos, para podermos adorar ao Senhor. O Senhor procura as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O seu pecado não é grande demais, não, diante desse Deus, a qual é impossível medir o seu tamanho. Esse Deus, a qual a palavra de Deus diz que Ele mede a terra a palmo, que Ele segura toda a água que há na terra, na concha de suas mãos. A palavra de Deus diz que essa terra serve de descanso para os pés do nosso Senhor. Você acha que o seu problema, você acha que o seu pecado é grande demais? Não. Pare de sofrer, meu querido. Pare de sofrer, minha querida. Venha a Cristo. Conte a Ele aonde está a sua dor. Ele não vai envergonhar você. Assim como Ele não envergonhou esta mulher. No versículo 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando Ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse, eu sou o que falo contigo. Jesus já veio. E Ele está falando contigo esta noite, através da sua palavra. Assim como Ele restaurou a vida desta mulher, Ele quer também restaurar a sua vida. Jesus não quer envergonhar você. Jesus não quer colocar tristeza no seu coração. O que Jesus quer, e foi para que Ele veio para salvar o que estava perdido. Ele veio para tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Ele veio para pecadores, Ele veio para adúlteros, para ladrões, para prostitutas. Ele veio para essa escória da sociedade. Por isso que nós vemos Jesus conversando com essa mulher, e nós vemos também Jesus nos evangelhos confrontando os fariseus e os saduceus, os mestres das leis. Jesus não quer da minha parte e da sua parte, amados, orgulho. Ele quer de nós arrependimento. Ele não quer de nós altivez, Ele quer de nós humildade. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa quanto tempo você vive no pecado. Se você se achegar a Cristo e responder diante da sua palavra e confessar os seus pecados, Ele vai lavar e remir a sua vida. Assim como Ele fez na vida desta mulher, Ele também quer fazer na sua vida. Olha o que acontece, amados, quando alguém é alcançado por Cristo. No 27 diz o seguinte, e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum deles disse, que perguntas ou por que falas com ela? O que nós aprendemos aqui é que quando você conversa com Jesus, jamais alguém vai ousar, jamais, porque Ele é Deus, a zombar de você por causa dos seus pecados. Eles ficaram admirados, maravilhados, porque Jesus estava falando com uma mulher.
Esta mulher era uma samaritana. Esta mulher era uma adúltera. Mas eles se maravilharam. Não tenha medo e nem vergonha da igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Venha para uma igreja que prega a verdade. Confesse os seus pecados. E você vai ver que esta igreja não vai te dar as costas. Pelo contrário, ela vai se maravilhar pelo seu arrependimento. Porque a igreja de Cristo sabe que o Senhor Jesus veio para aqueles que estão doentes. Depois disso, no 28 diz: e deixou, pois, a mulher o seu cântaro, a sua vasilha com água, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Esta mulher saiu correndo dali, voltou para a cidade, foi anunciar sobre Cristo, porque ela estava regozijando de alegria. Toda tristeza, todo rancor, todo medo, todo preconceito daquela mulher foram lançados por terra. Ela esqueceu a água que ela tinha ido buscar, deixou para trás. Ela foi anunciar aos outros, por quê? Porque ela foi curada naquele instante. Toda a escuridão que existia no seu coração naquele momento era luz. Toda a tristeza que talvez tivesse na vida daquela mulher se transformou em alegria, porque ela teve coragem de beber da água da fonte da vida. Ela comeu do pão que desceu do céu. Ela experimentou da graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela experimentou do bom e perfeito, agradável Evangelho de Cristo. Ela confessou os seus pecados e se arrependeu, e que com certeza, sem medo, porque está registrado, o nome daquela mulher naquele instante foi escrito no livro da vida, e ela não se preocupou mais com os seus pecados, ela não se preocupou mais com a sociedade, ela saiu correndo e foi anunciar o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque ela tinha certeza que, como ela, sendo a pecadora, que talvez muitos pensem no mesmo sentido, mas pecado não tem tamanho, queridos, todos são iguais. O peso do adultério é o mesmo peso da mentira, o peso do adultério é o mesmo peso do roubo, da enganação, da trapaça, da fofoca. Não há peso diferente para o nosso Senhor. Todos são pecados iguais. Mas o que essa mulher entendeu? Que assim como ela foi alcançada pela graça, ela foi anunciar aos outros para que viessem em Jesus, que poderia perdoar os seus pecados. Assim, não diferente nós como a igreja de Cristo também estamos fazendo. Eu vou até você para anunciar que assim como Jesus tirou a mim e milhões de pessoas das trevas e trouxe para a sua luz, Ele também quer tirar você. Venha para Cristo, arrependam-se dos seus pecados, confesse a Ele, junte-se à igreja de Cristo, viva como membro no corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça, e você terás uma vida feliz, apesar das adversidades da vida, porque a paz que Cristo deu a esta mulher, a paz que Cristo dá à sua igreja, o mundo jamais pode dar. Venha para Jesus, Ele não vai se envergonhar de você. Venha para a igreja de Cristo, ela não vai se escandalizar com você. A igreja de Cristo vai se maravilhar, como os apóstolos também se maravilharam. Você que nos assiste, que você possa, então, fazer isso, possa confessar os seus pecados, aí aonde você está. A igreja de Cristo que já se renderam a Cristo, também podem fazer isso, mas a igreja de Cristo vai estar esperando você, quando nós voltarmos a nos reunirmos novamente aqui nesse tempo, que você possa confessar o seu pecado. Não tenha vergonha de fazer isso, porque Jesus jamais vai se envergonhar de você. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Amados, nosso culto de quarta-feira normalmente eram os nossos cultos de orações. Eu quero aproveitar neste momento para que você que nos assiste, e você possa colocar aí no canal, através do YouTube, os seus pedidos de orações, os nomes, e nós vamos estar apresentando a partir do próximo culto aqui, esses nomes, esses pedidos. Os irmãos da igreja também podem estar fazendo isso pelos seus familiares, entes queridos, e nós vamos ter um período de oração por cada pedido que será feito, a partir da próxima semana, na quarta-feira, para que juntos nós possamos estar intercedendo e colocando diante desse Jesus que é poderoso, maravilhoso, santo, amável e perfeito, as nossas dificuldades, porque Ele não está surdo para que não nos ouça e nem é aleijado para que não estenda a sua mão para que toque sobre nós. Amém? Que Deus abençoe, uma excelente noite debaixo da graça, do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas que você se lembre disso. Jesus ama o pecador. Jesus deu a sua vida por ele. Jesus não se envergonha por causa dos nossos pecados. E Jesus é estratégico. Ele fala conosco de uma forma aonde ninguém vê, aonde ninguém se escandaliza. E Ele não nos põe a vergonha explícita. Pelo contrário, Ele confronta o nosso pecado para que nós possamos nos arrepender, para que a sua igreja se fique maravilhada, porque um pecador se arrependeu. Amém? Que Deus abençoe. Vamos falar com Deus, nós vamos orar e após esta oração nós teremos mais um louvor e após esse louvor nós encerraremos o nosso culto desta noite. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso e eterno Pai. Muito obrigado por esta palavra, Pai, que o Senhor nos trouxe. Obrigado por nos mostrar que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso e amoroso, que não faz acepção de pessoas, que não olha para os pecados das pessoas, que não se envergonha da humanidade, Pai. Que o Senhor encoraje a cada um de nós a confessarmos os nossos pecados a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa nos perdoar, para que o Senhor possa nos purificar. É o que nós te suplicamos. Nos dá uma noite debaixo das Tuas potentes mãos, uma semana abençoada e dirigida por Ti, e que nós possamos, ó Pai, no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, novamente estarmos aqui, reunidos, para prestarmos culto de louvor e gratidão ao Teu santo nome. É isso que nós te suplicamos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, uma excelente semana, debaixo da graça e do amor de Jesus Cristo. Deus abençoe. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo prevê. Sim, cuidará de ti.
escuridão.